tarde, Paulo Moura, cientista político, 31 de julho de 2022. Esse vídeo vai valer também para o 1º de agosto de 2022, ok? Por que isso? Na sexta-feira, final da tarde, eu fui a Campinas nas comemorações dos 25 anos do site Notícias Agrícolas. É um site pertencente à família Olive, do João Batista Olive, do canal Tempo e Dinheiro, no qual eu faço um comentário diário lá, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde. Um empreendimento de sucesso na área da comunicação voltada para o agronegócio, principalmente para o produtor rural, para dentro da porteira, os caras que de fato botam a mão na massa e produzem os alimentos que nós comemos. Nós e 1 bilhão de habitantes do planeta, graças a esse povo empreendedor que trabalha de sol a sol, às vezes debaixo de chuva, né? Uma indústria a céu aberto que não depende apenas da competência e da qualidade do trabalho do produtor rural, depende do clima, muitas vezes adverso. E eu aprendi, além de ter um sentimento patriótico, amor ao Brasil, a essa bandeira que eu botei aqui no meu estúdio, a respeitar e admirar o agronegócio brasileiro. É um motivo de orgulho nacional. E esse empreendimento de comunicação da família Olive é outro motivo de orgulho. O conceito da empresa é ajudar o produtor rural que está lá metendo a mão na massa e produzindo os nossos alimentos. Conheci toda a família do João Batista, a Dona Vera, os filhos todos. Uma festa linda, centenas de produtores rurais. A Orquestra Piracicabana de Viola Caipira fez um show para nós lá no final. Terminei dormindo em Campinas e voltando para São Paulo no final da tarde, por isso que eu estou fazendo o meu vídeo hoje, ok? Bom, qual é o assunto do vídeo de hoje? São as alterações no tabuleiro dos candidatos. Saíram 2 candidatos, Bivar e Janones. Quem são essas figuras? Por que saíram? E entrou Roberto Jefferson, conhecido de todos nós. Por que o Roberto Jefferson resolveu candidatar-se a presidente da República? Vou falar sobre isso, sobre o impacto disso na eleição, a importância dessas alterações, mas antes eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda a ampliar a estrutura do canal, melhorar o alcance dos meus vídeos, lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. Se você já pingou o seu Pix de julho, está começando o mês de agosto, hora de pingar o seu Pix de novo. As Big Techs de mídia social estão restringindo o alcance dos canais da direita e deste canal aqui. A sua doação é muito importante para manter a receita do canal equilibrada e garantir a continuidade desse trabalho que já fazemos aqui há mais de 2 anos e lá com o João Batista no canal de Tempo e Dinheiro há mais de 1 ano. Vamos lá, gente. Por que essas alterações são importantes? Que impacto, que significado elas têm no tabuleiro da eleição presidencial? Bom, segundo algumas pesquisas nas quais o PT acredita, o Lula estaria em vistas de ganhar a eleição no primeiro turno. Tá? Eu já disse isso aqui, eu não acredito no Datafolha, não acredito que seja possível o Lula vencer no primeiro turno, mas o importante é que eles acreditam que podem vencer no primeiro turno. E, matematicamente, qual é a condição para um candidato vencer no primeiro turno? Ele tem que, sozinho, fazer mais votos do que a soma de todos os seus adversários. Então, quanto menos adversários um candidato que pretende ganhar no primeiro turno tem, mais fácil dele vencer. Então, o Lula fez um esforço pela retirada do Bivar e do Janones. Quem são Bivar e Janones? Bivar, mais conhecido de nós conservadores, era o presidente do PSL, que se uniu ao DEM e formou um partido chamado União Brasil. E esse partido encolheu. Acho que está com 50 ou menos deputados, porque os deputados do PSL, que são bolsonaristas, se deslocaram para outros partidos, principalmente para o PL, mas é, junto com o PT, o partido mais rico hoje em termos de fundo partidário e fundo eleitoral, graças ao tamanho da bancada que os dois tinham antes. O valor do fundo eleitoral, o fundo partidário e o tempo de televisão são calculados com base no tamanho da bancada federal que os partidos tinham lá na eleição. Então, quando um deputado sai, ele não leva com ele a sua cota do fundo eleitoral e do tempo. Ficou com União Brasil.
E o Bivar era cogitado, inclusive, como um possível aliado do presidente Bolsonaro e do governo Bolsonaro. Apesar das posições ambíguas, de ser um cara que, né, digamos assim, está na pista para negócio, saiu na imprensa que o Bivar pretende ser presidente da Câmara dos Deputados na próxima legislatura e, obviamente, o presidente Bolsonaro não ia trair o Arthur Lira, que tem sido um fiel aliado do presidente, responsável pela patrola que o governo passou no Congresso, aprovando tudo o que queria, inclusive no Senado. Lira operou para isso e ajudou o presidente a passar, vestiu a camiseta, literalmente, nos eventos aqui partidários convenções partidárias em que o Lira foi, ele estava com a camiseta Bolsonaro 2022 e lá na convenção do PL no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho, recebeu um efusivo agradecimento especial do presidente Bolsonaro. Obviamente que o presidente Bolsonaro não ia trocar o Lira pelo Bivar. E o Bivar, então, colocou o passe à venda e supostamente teria recebido o aval do Lula para ser presidente da Câmara. Não sabemos o que mais rolou aí por baixo dos panos, mas podemos imaginar. Bivar é deputado federal por Pernambuco, está arriscado não se eleger nem deputado federal lá. Então, como o PT, o Lula é muito forte em Pernambuco, ele vai grudar no Lula, vai tentar se reeleger lá com o projeto de ser candidato à Câmara dos Deputados. E o Janones quem é? O Janones é um picareta, um oportunista, um cara que se elegeu deputado federal como representante dos caminhoneiros e ele se projetou naquela greve dos caminhoneiros lá de 2018 sem ser caminhoneiro. Para vocês terem uma noção de quem é o cara, ele não é caminhoneiro. Então ele sentiu, né, tem faro, sentiu a onda daquela greve e passou a se infiltrar na greve dos caminhoneiros e foi reconhecido como um líder e terminou se elegendo, ok? Dizem até que no passado ele era petista. E durante o mandato agora ele colou no auxílio emergencial. Ele, como deputado nas redes sociais, ele tem muitos seguidores, ele tinha lá uma conversa de ajudar as pessoas a receber o auxílio emergencial. Então, surfou de novo a onda do auxílio emergencial e se abraçou no PT. Também podemos imaginar o que rolou aí por baixo dos panos para o cara retirar a candidatura. Então, do ponto de vista quantitativo dos percentuais que eles faziam, é muito pouco expressivo, mas como eu disse, o Lula acha que está muito perto de vencer no primeiro turno, 47%, 48%. Na pesquisa da Datafolha, ele acha que tirando esses candidatos, reduz a soma dos candidatos que estão no espectro não Lula, né, e facilita o Lula fazer mais de 50% dos votos válidos. Não temos garantia de que as pessoas que estavam manifestando intenção de voto nesses dois vão votar no Lula. Mas enfim, a conta é essa e o Lula conta eventualmente com a bancada do União Brasil na base de apoio do governo Lula se o Lula vencer, tá? Não estou dizendo que vai vencer. Eu estou aqui descrevendo o raciocínio desses caras. A lógica que levou-os a aceitar retirar a candidatura e levou o PT a ir para cima dos caras para que eles retirassem a candidatura. Outra situação também que a gente tem que levar em consideração é a dos debates. Embora as grandes emissoras de TV não levem todos os candidatos, eles devem levar a Simone Tebet, o Ciro Gomes, o Bolsonaro e o Lula. Obviamente, mais candidatos se opondo ao presidente Bolsonaro, né, é ruim para nós e bom para o Lula. Então, aí chegamos na candidatura do Roberto Jefferson, tá? A coluna Radar da revista Veja plantou uma notinha venenosa dizendo que o Roberto Jefferson estava se sentindo traído e abandonado pelo presidente Bolsonaro e tinha decidido se lançar candidato para bater no presidente Bolsonaro. Olha essa imprensa que temos. Mas o jornalista José Maria Trindade, da Jovem Pan, fez o que todo jornalista decente deveria fazer. Ligou para o Roberto Jefferson e tirou a limpo essa questão. E, na verdade, o Roberto Jefferson quer entrar para compensar a saída dos outros dois e para defender o presidente Bolsonaro. Ou seja, para entrar em campo
e servir de linha auxiliar do presidente Bolsonaro. Mais um candidato conservador. A esquerda usa muito essa tática, até o Maria Trindade, no comentário dele da Jovem Pan, chamou a atenção, porque a esquerda se divide, né? Na hora do vamos ver, eles sempre se unem, nesse caso se unem em torno do Lula, mas eles se dividem para capturar um voto eventualmente insatisfeito com o PT, reter esse voto na esquerda e para ter várias vozes batendo no nosso candidato, que é o presidente Bolsonaro. Então, o Roberto Jefferson, numa missão heróica, né? Acredito que se ele se candidatasse a deputado federal, seria eleito aqui por São Paulo, pelo Rio de Janeiro, com uma votação muito expressiva. Mas resolveu ir para o sacrifício, vai concorrer a deputado federal. Então ele, de certa forma, ele dificulta a coisa para o Lula, porque ele vai reter no primeiro turno uma quantidade de votos para ele e tornar mais difícil para o Lula fazer 50% votos mais um e ultrapassar a soma dos adversários. Então, Roberto Jefferson, ao se candidatar, ele ajuda a eleição aí para o segundo turno e politicamente será mais um candidato batendo na esquerda, batendo no Lula, batendo no PT. Lembrando que Roberto Jefferson foi o cara que apertou o furúnculo do Mensalão, que denunciou o Mensalão e provocou aquele strike lá no primeiro mandato do governo Lula. Então é um candidato avalizado como testemunha dos fatos históricos para ajudar a trazer a memória do Mensalão para o debate eleitoral e prejudicar o candidato do PT. Então as pessoas que estavam imaginando que Roberto Jefferson vai dividir a direita, não vai, né? E obviamente no segundo turno ele se soma ao presidente Bolsonaro e cria também um efeito político de adesão que Lula praticamente não terá, porque o Lula está mordendo as bordas dos partidos, já que boa parte dos partidos se juntou ao presidente Bolsonaro. Então, a disputa é essa, as circunstâncias são essas, o significado, a importância dos acontecimentos é esse. Se Roberto Jefferson for ao debate, né, vamos ver como é que ele vai. Certamente Lula tem a temer a presença do Roberto Jefferson em debates, né? Vamos ver se o Lula vai a debates, porque o presidente Bolsonaro topou ir a debates. Até onde eu sei, dia 28 de agosto é o primeiro debate da eleição presidencial na Band, seria dia 14, passou para o dia 28, e o presidente Bolsonaro topou ir. Topou ir para o debate, e isso é uma informação muito importante. Vamos ver como é que o Lula reage, ok? Então, essas são as alterações de última hora no tabuleiro da eleição presidencial, o significado, circunstâncias, importância dessas mudanças. Vamos ver como é que o tabuleiro se recompõe agora, a partir da próxima semana, e como é que vem as pesquisas. Eu repito, eu não acredito que o Lula esteja próximo de vencer no primeiro turno, como quer fazer crer o Datafolha, tá? Mesmo no Datafolha, a distância entre os dois deu uma caidinha, Lula caiu 1, Bolsonaro subiu 2, e nas outras pesquisas, né, em que a distância é menor, como eu havia antecipado, Lula está caindo, Bolsonaro está subindo, a distância entre os dois está estreitando, saiu até pesquisa dizendo que essa distância é de 2 pontos percentuais apenas. Então, o circo está começando a pegar fogo, a eleição de fato está começando, os lances do próximo período serão cada vez mais decisivos e este canal estará aqui, vivo, de pé, com o apoio de vocês, mantendo essa análise independente, comprometida com os valores liberais e conservadores, com apoio à reeleição do presidente Bolsonaro. Amanhã tem mais, se você gostou, curte, comenta e compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos, o Dextra by Paulo Moura do Telegram, o Dextra Jornalismo da COS.tv. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde. E lembre-se que o vídeo está acabando logo depois da vinheta. Pinga seu Pix mensal aí para garantir a continuidade desse trabalho, já que as Big Techs de mídia social estão restringindo o alcance dos meus vídeos e o seu compartilhamento e a sua doação é muito importante para a gente manter o trabalho que fazemos aqui.
Amanhã tem mais.